Olá, boa noite a todos que nos assistem. Grande bênção estar com todos vocês esta noite. Deixa eu só arrumar a câmera que está um pouco aqui desajeitada. Meus queridos, nos perdoem, eu me perdoe na verdade por ter demorado alguns minutos aí para podermos entrar com nossa transmissão ao vivo, na verdade aqui falando com vocês. Eu descobri minutos atrás que mudaram a interface da transmissão aqui. Então fiquei um pouco perdido e por esse motivo acabou atrasando. Então, se porventura acontecer alguma coisa, nos perdoem, porque de alguma forma eles tentaram aí melhorar a interface da transmissão. Espero que realmente isso possa nos trazer algum benefício, tá? Eu confesso a vocês que eu não sei agora como faço para ver os comentários, tá? Eu não vou ficar olhando para o celular aqui toda hora. Mas de qualquer forma, se alguém tem algum comentário, eu vou deixar aqui ligado. Se alguém tem algum comentário, coloca ali que eu vou procurar de alguma forma ler, tá bom? Então, boa noite a todos. Obrigado porque você está nos assistindo. Deixe-me falar um versículo para todos vocês. Eu quero ler o versículo que hoje de manhã eu coloquei ali no meu Instagram, que é 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo. Então, meus irmãos, hoje na minha leitura estava estudando sobre a vida de Ezequias e realmente Deus estava provando o seu servo, mandou Senaqueribe, rei da Síria, para tentar invadir Judá e realmente eles tentavam de alguma forma desanimar o povo, mas aqui Deus deixou claro que ele deveria confiar no Senhor. Muito bem, meus queridos, então vamos para o nosso versículo, mas antes de ir para o nosso versículo, vamos orar? Oremos então. Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade sobre nós. Obrigado por cada um que nos assiste essa noite e que o Senhor, por meio do Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos para o nosso versículo. Deixe-me colocar aqui na tela. Creio que eu acabei, como eu disse, atrasando um pouquinho aqui. Então, vamos colocar aqui para que todos possam ver. Vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Então, grande bênção nós termos então a palavra de Deus falando aos nossos corações esta noite. Confesso a vocês que eu ainda não descobri como faz para tirar o ponteiro do mouse aí da tela, tá? Mas aos poucos a gente vai se adequando aqui às nossas transmissões, tá bom? Vamos então para o nosso hino de abertura, o grande amigo em Jesus, amigo temos 155, do cantor cristão, não tinha colocado, agora coloquei. Vamos cantar então 155, em Jesus, amigo temos.
Muito bem, meus queridos, vamos então aqui para a divisão da tela para que os irmãos possam ver os avisos. Vamos lá. Primeiro aviso, aquilo que já temos dito aos irmãos, nós retornamos com os nossos cultos regulares. Eu só estou confirmando aqui se eu liguei o microfone, mas nós voltamos com os nossos cultos regulares. Porém, na verdade, culto regular, né? Nós retornamos apenas com o culto de domingo de manhã. Entendemos, irmãos, que nós devemos retornar com precaução. Entendemos que boa parte dos nossos irmãos são do grupo de risco ou têm filhos pequenos. Então, nós estamos iniciando aos poucos. Iniciamos neste último domingo com 10 pessoas, foi uma grande bênção. Pretendemos que aos poucos os irmãos possam então retornar à igreja. E graças a Deus, creio que teremos visitantes. Uma senhora me ligou ontem dizendo que pretendia visitar nossa igreja. Então, como eu tenho dito sempre aos irmãos da nossa igreja, nos apoiem. Apoie a igreja, quando você puder vir, venha. Se caso não pode vir, assista aos cultos, porque é importante o seu apoio para cada um de nós. Não só o seu apoio, como também a sua oração. Então, domingo às 9 horas da manhã, iniciaremos nosso culto e escola dominical. E aquilo que também temos pedido para os irmãos, nós pedimos na semana passada, só não falamos no domingo à noite, porque teria uma semana, na verdade, para o culto, e agora nós estamos na quarta. E esses cuidados aí, eles estão disponíveis aqui na página da igreja no Facebook. Eu li eles na semana passada, não há necessidade de lê-los agora, mas eu peço a todos vocês que se atentem às recomendações das nossas autoridades no que diz respeito a não só estar na igreja, mas também a saírem das suas casas. Existem pessoas que devem tomar todo o cuidado e não devem nem sair de casa pelo fato de pertencerem a grupo de risco, ok? Então fiquem atentos a todas as recomendações, porque como diz a nossa última figurinha lá, o Covid-19 é coisa séria, respeite as recomendações das autoridades, tá bom? Meus amados, nós temos as transmissões como agora, às quartas-feiras 20 horas, domingo às 9 horas, mesmo com o culto presencial. Nós temos as transmissões também do culto vespertino do domingo à noite. E as 24 horas de oração, sempre incentivando o nosso povo a poder orar. Oremos uns pelos outros, oremos pelas dificuldades que todos têm passado, pela saúde da irmã Luciana, enfim, por tantas coisas que temos para orar. Ore com sua família, ore sozinho, mas não deixe de orar, tá bom? Vamos para o nosso último hino desta noite. Vamos cantar então Cegueira e Vista 396. Vou colocar novamente aqui toda a tela. Vamos cantar então 396.
meus queridos, grande bênção os hinos que nós cantamos. E gostaria então neste momento, pedir a você que abrisse a sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12, assim como está no rodapé da sua tela. Peço que você então abra a sua Bíblia para João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Nós estamos tratando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Vamos então terminar este texto. Vamos ler versículos de 1 a 12. Estou aqui apenas arrumando o meu tablet para poder usá-lo. Mas vamos ler então capítulo 9, versículos de 1 a 12. E quero lembrar a você, como talvez agora está acontecendo, a transmissão pode ser que dá uma travada. Pode ser que travou agora mesmo. Se porventura aconteceu isso, eu peço que você tenha paciência, porque nós estamos usando a internet e pode ser que isso aconteça, ok? Então peço a sua gentileza e paciência para que, mesmo acontecendo isso, nosso desejo é poder retornar, tá ok? Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura aqui do capítulo 9, versículos de 1 a 12. Eu estou apenas aguardando aqui o retorno da internet, se assim ela voltar, porque faz parte, né? Às vezes isso acontece mesmo e infelizmente que domingo aconteceu um pouco, hoje está acontecendo com uma certa frequência, então vamos aguardar. Bom, eu creio que nós voltamos aqui, ou pelo menos está tentando voltar. Bom, irmãos, aos poucos o negócio aí tem tentado voltar, mas eu não sei se vai conseguir. Eu creio que agora voltou. Muito bem. Bom, meus queridos, faz parte, em uma transmissão online esse tipo de coisa acontece. E agradeço você que tem paciência, às vezes isso realmente ocorre, a internet às vezes ajuda muito e às vezes atrapalha, né? Então vamos prosseguir aqui, se porventura cair, se porventura ficar aí como que se diz? Se um círculo aí na sua tela, né, dizendo que está carregando, aguarda que já já volta, tá ok? Então vamos fazer a leitura de João capítulo 9, versículos de 1 a 12, enquanto normaliza aí. Espero que possa retornar aí a sua transmissão, tudo direitinho, tá bom? Então eu vou ler. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te.
Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, em nome de Jesus, chegamos diante da presença do Senhor, agradecidos por sua bondade, e mesmo com a situação que tivemos do travamento, o Senhor permitiu que voltássemos com a transmissão. E eu sou grato, Senhor, por todos aqueles que estão em seu lar ou aonde quer que estejam nos assistindo. Peço que o Espírito Santo possa falar a cada coração, que nós reconheçamos quem é Cristo e principalmente o poder do Senhor sobre nossas vidas. Faz de nós, ó Deus, crentes melhores, crentes fiéis ao Senhor, que realmente amem ao Senhor não só de palavras, mas principalmente em atitudes. Nós pedimos ao Senhor todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez agradeço a todos vocês por sua paciência. E internet é assim, meus queridos. Às vezes acontece isso, mas estamos de volta com o desejo de que Deus permita que consigamos terminar hoje sem nenhum problema. Mas enfim, meus queridos, nós falamos na semana passada sobre uma pergunta que é muito corriqueira na vida de muitas pessoas que não entendem o poder de Deus, não entendem o agir de Deus nas vidas, principalmente dos seus filhos, mas na vida de todas as pessoas. Por que será que Deus permite certas situações? Por que será que crianças nascem com alguma dificuldade ou algum problema? Crianças nascem até mesmo com síndromes? Por que será que crianças nascem cegas ou surdas ou mudas? Por que será que tantos crentes sofrem? Por que será que tantas pessoas sofrem neste mundo? E nós procuramos responder essa pergunta baseado na resposta de Jesus ali no versículo de número 3. Nós vamos ler novamente, mas eu vou ler apenas a resposta de Jesus. Ele então disse que nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós vamos dar uma pequena pincelada sobre isso, mas nós respondemos um pouco essa pergunta na semana passada, se porventura você gostaria de rever aí no Facebook. Eu creio que essa pregação eu acabei esquecendo de colocar no YouTube, então vocês por gentileza procurem ali no Facebook, ou se alguém quiser posso colocar ali no YouTube, tá bom? Então, meus queridos, nós não vamos nos atentar nos pormenores do texto, não vamos ler todo o capítulo que trata sobre esse milagre, mas queremos, através dessa pequena passagem, exaltar os feitos de Cristo. Lembre-se que João disse lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, que as coisas foram escritas para que creiamos que Jesus é o Cristo e para que possamos, através dele, ter a vida eterna. E aqui está sendo claro o poder de Cristo. Esses 12 versículos nós podemos dividi-los em duas partes. Primeiramente, os discípulos que refletem um conceito popular errado, nós já tratamos sobre isso, mas vamos pincelar hoje, e também Jesus revelando os seus propósitos divinos. Então, o que nós falamos na semana passada? Apenas pincelamos sobre a questão da humanidade cega. Meus queridos, o versículo de número 1 trata, deixa eu voltar aqui para o versículo 1. O versículo 1 diz que que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então, este homem cego, ele está exemplificando a humanidade perdida, está exemplificando uma humanidade cega. Ou seja, nós lemos lá em 2 Coríntios 2,14 que as coisas não são compreensíveis ao homem natural. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E como salvos em Cristo, nós precisamos nos inspirar pelas palavras do nosso Deus. Então, meus queridos, as pessoas que não têm Cristo, elas não entendem a preciosidade do serviço ao Senhor, não entendem a preciosidade até mesmo de Deus usar as nossas vidas mediante os seus propósitos. Então, é muito importante que nós possamos nos permitir sermos usados por Cristo.
E isso não é uma coisa fácil. E nós vamos chegar ali também. Às vezes eu olho para baixo porque eu estou olhando se às vezes que cai ou às vezes que não cai, tá? Mas vamos lá. Eu vi que deu mais uma travadinha aí, mas vamos lá que vai dar certo. Então, meus queridos, todos os verdadeiros cristãos têm na palavra de Deus o seu prazer. Assim como diz lá o Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu estava dizendo recentemente para uma pessoa que a leitura bíblica ela não deve ser ou parecer um peso. Pelo contrário, você não deve chegar e dizer para alguém, eu tenho que ler a Bíblia. Né? Você não tem que fazer isso como se fosse uma obrigação. Mas você deve passar um tempo com Deus. Então, quando você se referir ao seu tempo com Deus, diga que você vai ter um tempo com Deus. Você vai ouvi-lo mediante a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, e você vai falar com ele mediante a oração. Então, é muito importante para que nós entendamos que o tempo com Deus deve ser algo prazeroso e não obrigatório. E o homem natural não entende isso. Então a humanidade está cega em relação ao agir de Deus em todas as questões, e principalmente no tempo que nós estamos passando, é necessário que nós, como cristãos, entendamos os propósitos de Deus, por mais que muitas vezes não são compreensíveis a nós. Temos que nos apegar às promessas de Deus, como, por exemplo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo esse período de pandemia e até mesmo crentes que já faleceram em Cristo por causa dessa situação, foi a vontade de Deus. E nós não entendemos, mas devemos nos regozijar. Então, o homem cego, ele exemplifica a humanidade perdida. Porém, os versículos 2 e 3 exemplificam a cegueira de alguns filhos de Deus. Vejam o versículo 2. O versículo 2 está dizendo o seguinte: os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, os discípulos eles pensavam que aquele homem estava cego por causa de algum pecado que ele havia cometido, ou até mesmo os seus pais. Nós também já falamos sobre isso na semana passada, mas a palavra de Deus deixa claro que era um homem cego de nascença. Então, meus amados irmãos, é importante que nós compreendamos o plano de Deus. Existem certas coisas que ocorrem no mundo que, por mais chocantes que sejam, está dentro do plano de Deus. E nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Não precisa ir muito longe, e deixa eu me arrumar aqui, meus queridos. Não precisa ir muito longe para que você veja as barbaridades que são cometidas contra mulheres casadas, maridos que batem nas suas esposas, mães, como por exemplo ali no caso da cidade de Planalto, uma mãe que assassinou o filho com 11 anos. E todas essas coisas são chocantes demais. Será que Deus não vê tudo isso? Sim, meus queridos, Deus vê tudo isso. E essas coisas estão debaixo da permissão de Deus. Não é da vontade de Deus, mas estão debaixo da permissão de Deus. Porque está dentro daquilo que Deus permite que nós façamos. Deus não nos fez como fantoches. As pessoas é que são responsáveis e são reféns das suas próprias escolhas. Então nós sabemos que há uma desigualdade entre as pessoas e entre as nações, não é por culpa de Deus, é por causa da ganância do homem. Os assassinatos, a violência e tantas coisas malignas, não está em Deus o problema, mas está no coração do homem. Todas essas coisas são inerentes ao nosso pecado, à nossa natureza pecaminosa. E o maior problema é que muitos crentes não entendem isso. Eu quero convidar você que volte algumas páginas aí para Lucas capítulo 4. Veja Lucas capítulo 4. Olha que interessante. Deus é quem decide as pessoas que serão usadas para que o seu poder seja manifesto. Olha capítulo 4, versículos 25 a 27.
A palavra de Deus diz: havia também muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Opa, eu acabei me passando aqui. É versículo 25, eu li só o 27. Então, na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Então, meus queridos, e depois Jesus fala sobre Naamã. É Deus quem decide quem vai passar por tais coisas. Ele decide os motivos, ele decide os propósitos. Mas infelizmente tem muitos crentes que começam a questionar a Deus, e aí está um problema gravíssimo. Quem somos nós, criaturas, para questionarmos aquilo que Deus faz ou deixa de fazer? Existem, meus irmãos, coisas que muitos de nós não estamos aptos para suportar. Mas se alguém ao nosso redor, algum dos nossos queridos irmãos tem sofrido ou tem padecido por dificuldades ou enfermidades, Deus está permitindo. E Deus sabe que através da vida dessas pessoas o seu poder será demonstrado. Então, tudo aquilo que acontece, nós precisamos crer que está debaixo da permissão de Deus. E vale lembrar que se você está servindo ao Senhor fielmente e as provações elas sobrevêm sobre a sua vida, é para que o poder de Deus seja manifesto através de tudo que tem acontecido conosco. Porém, se nós e o nosso procedimento são pecaminosos, se temos cometido pecados, se estamos vacilantes na vida espiritual, tudo aquilo que acontece é a disciplina de Deus para chamar a nossa atenção. Então não confunda a bênção de Deus e provação com a disciplina de Deus e a sua ira. E todo aquele que está sendo usado por Deus deve glorificar o nome do Senhor, porque pela vontade de Deus a sua vida está sendo o espelho que vai refletir o poder e a glória de Cristo. Então, nunca é fácil, irmãos, passar por provações, mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Então, muitos crentes ainda não conseguem enxergar os propósitos de Deus. Alguns problemas acontecem para que as obras de Deus sejam feitas e manifestadas. Já falamos, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu repito algo que eu disse recentemente para todos vocês, meus queridos. Leiam a história da igreja. Você vai ver como eram terríveis, ou como foram terríveis as mortes de muitos cristãos. Quando eu li sobre a história da igreja, e esses dias eu estava assistindo com as meninas, fazendo com a Esther, na verdade, ela teve que assistir um vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, e uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Coliseu em Roma. Você sabia que o Coliseu em Roma era uma arena onde os cristãos nos primeiros séculos eram despedaçados pelas feras, e as pessoas que estavam assistindo aquilo, elas se regozijavam com aquelas cenas? Então o Coliseu, ele tem a sua beleza sim, mas para nós cristãos, muitos crentes deram a sua vida em testemunho para a glória de Cristo. E o livro, chamado Livro dos Mártires, ele dá conta que muitos cristãos que morreram ali, quando as feras avançavam sobre eles, eles estavam cantando. E muitos morreram cantando. E o semblante deles era um semblante angelical. E através daquela situação, muitos daqueles que estavam assistindo tudo aquilo que acontecia com eles se converteram a Cristo. Eu falei para vocês recentemente sobre um filme sobre a vida do missionário Jim Elliot. Aquele filme eu assisti com a minha esposa e realmente, irmãos, é chocante tudo aquilo que Deus fez. E não vou querer ser repetitivo, mas 5 missionários, eles perderam a sua vida quando tentaram falar de Cristo para uma tribo, e aquela tribo que não tinha contato com homens mataram aqueles 5 missionários. Mas depois daquilo,
eles permitiram que as esposas e os filhos entrassem dentro da aldeia e pudessem falar de Cristo para eles, e muitas pessoas vieram a ser salvas. Então Deus tem um propósito que muitas vezes nós não entendemos. O que nós precisamos é confiar no Senhor. E finalmente, meus irmãos, uma outra lição que nós podemos aprender nesse texto é que somente a fé em Jesus pode abrir os olhos do cego. Aquele homem era cego desde o seu nascimento. Eu já disse para os irmãos, e vocês estão, como eu ia brincar, né? Como o irmão Eduardo, estão carecas de saber que eu gosto de orar no templo, eu gosto de andar entre as cadeiras, agora entre as cadeiras, né? E antigamente entre os bancos, e eu gosto de deixar as janelas abertas e gosto de ver a natureza, gosto de ver a criação de Deus. E uma das coisas que eu sempre agradeço a Deus é que eu sou um privilegiado por ter a visão que eu tenho. Consigo ver o Guaíba, consigo ver a natureza, consigo ver os pássaros, consigo ver tantas coisas maravilhosas. E esse homem, ele não teve esse privilégio porque ele era cego. E nós temos o privilégio de enxergar. Mas aquele homem, meus irmãos, por mais que ele tentasse, ele não conseguiria curar a sua própria cegueira. Então veja que a graça de Deus veio sobre aquele homem. Mais uma vez, existiam muitos cegos naquela época, mas Jesus escolheu aquele homem para que o poder de Deus pudesse ser manifestado. Ele não era melhor do que os demais, ele não era mais digno, mas Deus entende quais os propósitos e porquê. Nós veremos que aquele homem, ele entregou a sua vida a Cristo, o seu coração a Cristo. Mas antes de chegar lá, é importante declarar que é Deus quem primeiro vê o homem e primeiro vai buscá-lo. Meus amados irmãos, sem entrar muito nessa questão de eleição, né? Mas a palavra de Deus deixa claro que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Claro, Deus sabe exatamente todos aqueles que serão salvos, mas nós não sabemos. Então nós precisamos anunciar a palavra para que a palavra possa falar aos corações. Deus sabe quem são os salvos, e aqueles que forem salvos, eles realmente serão no tempo que Deus permitir. Mas nós não sabemos e precisamos anunciar a palavra de Deus a quem quer que seja. Jesus é a luz do mundo. Um comentarista chamado Itamir Neves de Souza, ele diz que Jesus é a luz que traz a vida aos cegos espirituais, àqueles que não podem ver espiritualmente. O que éramos nós, ou quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Nós não éramos nada, nós não éramos ninguém. Eu me lembro de tantas coisas que eu tinha medo no passado, já falei para vocês que eu tinha muito medo de ler o livro de Apocalipse por causa de todas aquelas coisas que aconteciam. Hoje, tendo Cristo como meu Senhor e Salvador, eu entendo tudo aquilo que Deus tem feito. Não digo o entendimento teórico, mas eu confio em todo o procedimento de Deus. Eu não tenho mais medo, porque eu sei que, como salvo em Cristo, todos aqueles flagelos que hão de acontecer sobre a terra não terão poder sobre nós cristãos, porque nós estaremos na presença de Jesus. Meus amados irmãos, Deus quem fez o caminho da salvação. Veja o versículo de número 6. Volte lá, eu estou em Lucas 4. Volte para o Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo 9. A palavra de Deus está nos dizendo aqui no versículo 6 o seguinte, olha. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com sua saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Então, foi Jesus quem chegou ao cego, não foi o cego quem foi a Jesus. Como já falamos, apenas no milagre, quando Cristo curou, se eu não estou enganado, 2 milagres atrás, Cristo realmente, o homem veio a Cristo. Geralmente, Cristo vai até as pessoas. Então, é muito interessante o agir de Deus
sobre a vida daqueles que Cristo tem efetuado os seus milagres aqui no Evangelho de João. Então, nós podemos dizer que quando Cristo entrou em cena, tudo mudou, porque aquele homem que não tinha esperança, agora ele tem. Os comentaristas dizem que da onde Cristo encontrou aquele homem para o tanque de Siloé, era um percurso grande, porque ele estava praticamente do outro lado da cidade e tinha que caminhar até lá. Então, com certeza, alguém ajudou ele até ali. Algumas pessoas perguntam por que Jesus fez o lodo com saliva? Não é explicado. Mas Deus tem os seus métodos. Nós não precisamos questionar, nós precisamos crer e confiar. Então, aquele homem, ele confessou que Jesus era o Filho de Deus. E podemos dizer que custou a ele tudo o que ele possuía. Por quê? Porque ele foi questionado sobre a sua fé. E note o versículo de número 11. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então ele realmente creu em Jesus, porque diferentemente do que outros que foram curados, ele deu nome a Jesus. Ele realmente disse que foi Cristo quem o curou. E realmente nós podemos ver, e vocês podem ler os versículos seguintes, que ele demonstrou a sua fé em Cristo, mesmo que os seus vizinhos e aqueles que o conheciam ficaram incrédulos em relação àquilo que estavam vendo, que ele era um homem cego, mas agora ele estava vendo, mesmo pela incredulidade geral, ele ainda testemunhou que foi Cristo quem efetuou a cura sobre a sua vida. Então, meus irmãos, apesar de toda a obra de Deus, o cego só enxergou porque ele agiu com fé. Ele obedeceu a ordem de Jesus. Versículo de número 7 diz que ele deveria ir ao tanque de Siloé e ele foi. Então ele atendeu a voz de Cristo. Ele obedeceu. Para concluir essa noite, meus irmãos, eu vou dizer para vocês uma frase de um comentarista sobre esse texto. O maior milagre que Jesus realiza ainda hoje é dar visão espiritual ao homem e fazer o homem ver espiritualmente. O pecado cega completamente a visão. O pecado cega a faculdade de o homem crer, cria-lhe uma miopia, prejudicando-lhe completamente a visão. É o Espírito Santo que abre a visão da alma do homem para ver Deus, para enxergar as coisas espirituais. Quando o homem rejeita essa operação divina na sua vida, então está fadado a viver sempre cego, sem Deus e sem esperança. Meus queridos, a minha pergunta para cada um de vocês, primeiramente os seus olhos já foram abertos por Cristo? Para que você tenha aberto os olhos, ou para que você tenha os olhos abertos por Cristo, é necessário que você entregue a sua vida a Ele. Clame que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. A segunda pergunta que quero fazer a você, nós vimos que o ex-cego, na verdade, agora, ele testemunhou daquilo que Jesus fez na sua vida. Será que nós temos sido testemunhas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Do cuidado que Ele tem tido para conosco, com as pessoas que nós amamos, com a nossa igreja, enfim. Será, meus amados irmãos, que as pessoas, quando olham para nós, elas veem o milagre que Deus efetuou em nossa vida a partir do momento que Ele nos salvou? Se você não tem Cristo como Salvador, eu lhe convido a entregar a sua vida a Jesus, porque talvez os seus olhos continuam cegos por causa dos seus pecados e é necessário que você entregue a sua vida a Cristo. Se você tem dúvidas de como pode fazer isso, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Teremos o maior prazer de conversar com você para que você possa então entregar a sua vida a Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Ó Deus, nós queremos te dar graças porque é um grande privilégio vermos este exemplo na vida deste homem que era cego e Jesus agiu grandemente em sua vida. Pedimos, Senhor Deus, que nós possamos não ser como os discípulos,
crentes imaturos que não compreendem o poder do Senhor. Eu sei que o Senhor tem agido grandemente na vida daqueles que são fiéis. E mesmo que para nós é difícil, Senhor Deus, que o Senhor nos faça enxergar, que o Senhor nos faça realmente confiar nos propósitos de Deus nas nossas vidas. Por mais difíceis que sejam as provações, por mais dolorosas que sejam as provações, se nós somos filhos do Senhor, nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Ti. Agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus amados irmãos, grande bênção, então, vocês estarem conosco. Eu sei que nós tivemos aí alguns travamentos, né? Eu não sei se foi por causa do novo layout de gravação do Facebook, mas agradeço vocês que estão conosco. Nós vamos para o nosso período de oração. E eu quero então agora poder colocar aqui na tela, vou colocar a tela dividida para que nós possamos então ler os nossos pedidos de oração. Muito bem. Esse mural de oração será colocado nos grupos da igreja e também aqui no Facebook para que você possa orar com sua família. Então, continuamos orando por sabedoria aos nossos governantes, pela vida espiritual, saúde e sustento dos irmãos da nossa igreja, sabedoria agora não quanto à abertura da igreja, mas quanto à condução em relação à abertura da igreja, porque nós nos preocupamos com os nossos irmãos e não queremos de maneira alguma colocar vidas em risco. Entendemos que é Deus quem permite ou não permite que pessoas peguem ou não o Covid, mas nós não podemos tentar a Deus, devemos fazer a nossa parte. Então orem, por favor, em relação à sabedoria a todos nós, porque se porventura a situação piorar, nós teremos que voltar a fechar a igreja. Então, eu acabei esquecendo de mudar somente a forma de pedir sobre esta questão. Então, que Deus nos dê sabedoria sobre como nós devemos continuar agindo em relação aos cultos. Também, meus queridos, orem por saúde e sustento dos pastores e missionários, também pelos profissionais da saúde, nossos queridos irmãos Jorge e Simone, que são enfermeiros e estão trabalhando na linha de frente do Covid. A Dona Angelita pede pela salvação da Dona Laurici Vicente, também Jovair Vicente e sua família, pelo seu filho Samuel e sua nora Natiele, saúde do irmão Paulo da Veiga e vida espiritual da Tamires. O Miguel está pedindo pela sua saúde. Tamires pede por fortalecimento espiritual do Regis e Lohane, salvação de Lauro e Lauro Júnior. O Lauro é o seu sogro e o Lauro Júnior é o seu esposo. Sabedoria e fortalecimento espiritual para ela. Também Dona Paula Gonçalves, ela pediu pela saúde do Orson, cateterismo, e os irmãos me deem licença, eu vou pegar meu celular aqui, porque antes de começar o culto, eu mandei uma mensagem para ela perguntando sobre como estava o Orson. Ela respondeu o seguinte: boa noite, pastor, está bem, na CTI no Divina Providência. Sente dor no peito, mas creio que seja do procedimento. Ele estava infartando desde domingo, mas é teimoso. Ontem consegui convencer a ir até o hospital. Então, Dona Paula, né, e todos os demais, é muito importante nós vermos o agir de Deus em toda a situação. Então, é Deus quem permitiu. Devemos ter todos os cuidados, mas devemos saber que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Então, orem pela vida do Orson, que é esposo da Dona Paula. Ele está então lá na CTI do Divina Providência e aí então está se recuperando da cirurgia, ok? Se porventura alguém precisar, eu posso passar o contato da Dona Paula, ela também está no grupo da nossa igreja, ok? A Renata, a irmã Renata do Jason, pede por sua saúde e também por uma consulta com o médico. Imagino que tenha dificuldade ainda dessa questão do Covid, muitos consultórios e hospitais estão com dificuldade, principalmente hospitais, né, em relação à questão do Covid. Então vamos orar por sua saúde e também
por uma consulta. A irmã Leila agradece pela alta do Sr. Bonetti e também que nós continuemos orando pela quimioterapia da Adriana. Saúde de Maria Júlia, que é a mãe do amigo do Flavinho, e também agradecimento pelo cuidado do Senhor por todos nós. Dona Gessi pede pela salvação do Jorge e do Rodrigo, que são seus filhos, sabedoria nos negócios e decisões e também por sua própria saúde. Desculpa, irmãos, às vezes minha boca fica muito seca. O pastor Daniel pede pela saúde da irmã Luciana, sabedoria nas decisões e também sabedoria para os médicos. Agradecimento por todos que estão os apoiando neste momento. Também o irmão Nelson pede pelo término da pandemia, consolo, ajuda e solução para os que ficaram desempregados. Isso é muito importante que oremos. Irmã Silvia pede pela saúde da Luciana, pelo pastor Daniel e também agradecimento a Deus pelo conforto e direção que ele tem dado a cada procedimento. Dona Janete pede pela saúde da família e vida espiritual. E nossa querida irmã Irene, que deve estar nos assistindo agora, um beijo para a senhora Dona Irene, pede pela saúde da Dona Irene, que é filha dela, ok? Então, meus amados irmãos, nós colocaremos, deixa eu só mudar aqui a câmera, né? Já foi a pregação. Então, nós continuaremos então orando por esses pedidos, serão colocados então ali no grupo da igreja. Se porventura algum dos irmãos que nos assistem, ou você mesmo que nos assiste, caso não faça parte da nossa igreja, você também é convidado a colocar o seu pedido de oração. Tá? Nos permita orar por você, pela sua família, qualquer pedido que for, escreva aí nos comentários que nós teremos o maior prazer de orar por todos vocês, ok? Quero dar um breve aviso a todos aqueles que compraram os livros da Escola Dominical. Os livros estão a caminho. Eu não sei se chegarão essa semana, mas provavelmente cheguem no começo da semana que vem. Alguns já pediram para enviar pelo correio, mas eu vou investigar direitinho porque a agência aqui perto da igreja está fechada. Ok? Então, como eu pedi para entregar aqui na igreja, eu passei por duas agências, uma aqui na Venceslau, que eu sei que já fechou, e uma ali, desculpa, é o meu tablet que está fazendo barulho, e uma ali na Eduardo Prado, se eu não me engano o nome da avenida, que também está fechada. Então eu não sei se outras agências estão funcionando ou não, mas caso aqueles irmãos de longe tenham um pouquinho de paciência, que brevemente nós vamos enviar para todos vocês, ok? No mais, meus queridos, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por perseverar mesmo em meio aos problemas que tivemos. Como eu disse, não sei se foi pela nossa internet, não sei se foi pela interface nova do Facebook, mas de qualquer forma, creio que todos nós fomos abençoados com a pregação da palavra de hoje, que nós possamos nos incentivar mutuamente a orarmos uns pelos outros. Brevemente nossa vida vai voltar ao normal e precisamos, irmãos, zelar pela nossa vida espiritual. Eu quero apenas ler para os irmãos uma coisa que o pastor Odir ele mandou para mim recentemente e eu creio que é uma grande verdade. Deixe-me apenas, eu estou abrindo aqui no celular. Eu quero poder ler para os irmãos para que você possa refletir. Desigrejado online é aquele mesmo grupo que antes não ia à igreja porque tinha muitas ocupações e imprevistos, mas hoje continua sem participar da comunhão online, por conta de outras situações. Não tem jeito. Quem não ama a comunhão dos santos e, consequentemente, o cabeça desse corpo, Jesus Cristo, vai sempre arrumar uma desculpa para estar longe de alguma forma, seja fisicamente ou mesmo online. Eis que a pandemia trouxe à luz a nova categoria de desigrejado online. Tempos difíceis. Um rapaz chamado Rodrigo Caeté que escreveu isso. Eu quero pedir a todos vocês que nos assistem que tenham uma vida satisfatória com Deus. Não permita-se que o lazer, que o descanso, ou que essa pandemia torne a você ou a mim pessoas relaxadas no que diz respeito à nossa vida espiritual. Então, tenha um costume diário de ler a Bíblia, tenha um costume diário de orar, de falar com Deus.
mas também apoie a sua igreja. Assista aos nossos cultos. Se você não pode assistir online, assista depois, não há problema, mas faça parte da vida da nossa igreja. Ore pelos irmãos em Cristo, entre em contato uns com os outros. Nós temos feito com os jovens e com os homens um estudo no aplicativo da Bíblia que tem sido uma grande bênção. Mas eu posso dizer para vocês que nem todos os homens da igreja estão participando, da mesma forma que nem todos os jovens estão participando. Então, não estou os criticando, estou dizendo para vocês que nós precisamos colocar certas prioridades nas nossas vidas. Alguns sei que não entendem a questão da tecnologia, por isso que não podem participar. Então, como eu disse, não é um julgamento em relação aos irmãos, Deus é quem sabe. Mas o máximo que nós pudermos nos aplicar para participar da vida da igreja, mesmo na pandemia, isso vai demonstrar que nós amamos a Deus e amamos a igreja. Se você pode vir, mesmo que talvez toda a sua família não possa, venha você, mas prestigie a igreja. Tenho certeza que você vai sentir como nós nos sentimos no domingo passado, o coração aquecido porque nós estávamos em comunhão uns com os outros. A minha oração é que Deus continue abençoando as vidas de cada um, que Deus possa nos dar a convicção de servirmos a Ele fielmente e que dê uma boa semana a cada um de nós. Estaremos de volta então no domingo pela manhã às 9 horas com a transmissão do culto da manhã, mesmo sendo ele presencialmente, e domingo à noite então, culto vespertino, a mesma transmissão da forma que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos terminar com um hino que fala sobre oração, creio que boa parte dos irmãos conhecem. Que Deus os abençoe, tenham todos uma boa noite, um bom frio, uma boa sopa, um bom churrasco, enfim. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos encerrados, se caso os irmãos querem ouvir esse hino, eu indico, é sempre bom nós entoarmos, ouvirmos e cantarmos louvores ao nosso Deus. Deus abençoe a todos.